Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim do mercado do boi, analisando o que está acontecendo nesse momento com os preços e principalmente traçando tendências e possibilidades de precificação da arroba a partir de agora. Temos um momento bastante importante de ser analisado, que é o início do final de safra. O que significa isso? A oferta aumentando aí em função da redução da qualidade das pastagens. Como deve ser esse período? O que a gente pode esperar em termos de redução de preços? Quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. Está aqui já o Caio com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por estar aqui e ajudar a gente nessas contas. O que você está percebendo, Caio? Dá para bater o martelo? Dá para dizer que realmente estamos entrando nesse final de safra? Fala, Alexander. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes aí. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Ô, Alexander, eu acho assim, final da safra, não. Eu acho que a gente está, o clima, né, essa seca que está aqui no centro, né, uma bolha de ar quente no centro aí do país, nos indica que a gente está começando a safra. Realmente, nós estamos iniciando a safra do boi, a safra do capim. A gente vê um volume robusto de animal pronto para ser negociado, ou seja, de carcaças pesadas que estão aptos a vir no mercado, e o mercado, a indústria começa a sentir essa oferta um pouco mais robusta, né? Nós tivemos recentemente, ontem, uma alta até no atacado, o atacado voltou a ganhar 50 centavos, né? Foi até os 16. É aquela boa e velha sazonalidade de cada de virada de mês. Esse mês de maio a gente tem um a mais, né, um plus, que dizem, né, não sou eu que estou falando, que um dos melhores finais de semana de consumo para carne vermelha é o Dia das Mães, né, que vai acontecer agora domingo. Então a gente teve essa salpicada a mais aí, que pode ter ajudado na alta do atacado. Mas mesmo assim, mesmo com alta no atacado, a gente não vê repercutir isso em altas na cotação do preço do boi, ou da vaca, ou da novilha. Muito pelo contrário, a gente vê essas cotações ou bem mais pressionadas, ou com bastante falta de liquidez, ou seja, em algumas regiões você não tá, você quer vender para uma determinada indústria, aquela determinada indústria não está comprando, e não está comprando de ontem, não está comprando de antes de ontem, ela não está comprando já há 5, 6, 7 dias. Então, assim, um pouco de descompasso entre virada do mês e melhora no atacado, que sempre reflete numa melhora um pouco no preço do boi, né, no preço da cotação da arroba. Esse mês a gente não vê isso, então tudo indica que a gente está começando realmente a pôr o pé na safra. Acho que deu início, com essa bolha de ar quente aí que está acontecendo no meio do Brasil, né? No Brasil, produtor de boi gordo a pasto, e isso aí tem aumentado realmente a oferta. A gente nota isso diariamente, ao longo do dia, no aplicativo AgroBrasil, que são as escalas médias, né? Aquele mapinha colorido que o aplicativo solta de hora em hora, assim que tem um pouco de atualizações nas escalas, esse mapinha sobe automaticamente ali no timeline do AgroBrasil, do aplicativo, e tem nos mostrado realmente que as escalas, de modo geral, avançam dia após dia aí, né? A gente tem indústria que está comprando boi para o final de junho, né? Não fim de junho, mas tem muito boi escalado já para fim de junho. Nós temos um negócio agora, ó, esse negócio deve subir no timeline daqui a pouco, está esperando acho que uma confirmação, mas temos boi escalado para o dia 28 de junho. Quer dizer, tem frigorífico, o frigorífico realmente está encontrando uma certa facilidade para comprar esse animal, para alongar a sua escala, uma facilidade em achar volume de animal pronto agora, né? Então indica que a gente colocou realmente os dois pés na safra. Escalas médias de quantos dias, Caio? Hoje? Na média, deixa eu ver se eu acho alguma aqui que tenha subido agora. Não estou achando, mas preciso achar aqui um.
dentro do aplicativo aqui, sempre sai, preciso rodar aqui para ver se eu acho alguma. Mas está aumentando, né? Essa é a percepção, né? Eu acho que a principal percepção que fica, Alexandre, é que a gente tem aqui tem aumentado realmente as escalas, dia após dia, semana após semana. A gente vê, a gente nota os registros que acontecem dentro do aplicativo AgroBrasil com escalas confortáveis, né? Então, isso aí não tem muito como a gente correr, não. Agora, ô Caio, aumento de oferta pode significar ou deve significar pressão nos preços. O que dá para esperar dessa safra, dessa reta aí, final de concentração de oferta? Vamos ter muita oferta a ponto de pressionar muito as cotações? Ano passado a gente viu um exemplo disso, né? Quando a gente pega aí a comparação do mês de abril com o mês de maio, a gente viu uma pressão bastante intensa em termos de queda de preços, né? Será que a gente vai ver esse cenário se repetindo? Então, Alexander, aqui, ó, acabei de achar aqui, eu entrei na parte de escalas ali. A escala média a nível Brasil, por exemplo, é 10,02 dias. É, 10,02 dias. 10 Isso a dias. nível Brasil. Aham. A gente pega os estados, por exemplo, o estado do Mato Grosso do Sul é um estado hoje que comporta bem, se comporta bem nessa safra, né? Não cai, tá bem restrito, parece que a baixa lá, o mercado lá chegou aí a 228, enquanto aqui em São Paulo já tinha encostado a 230, e agora que lá baixou para 225, estão tentando tracar no 220, mas as escalas do estado de São Paulo, por exemplo, a escala média do Brasil é 10,02 dias, a escala média do estado do MS é abaixo de 7 dias. Então, ele é um caso bem à parte. Mas voltando lá no que você falou, no que perdeu, né? O ano passado nós tivemos um abril que encerrou na média lá das cotações do aplicativo Agro Brasil 276,63. E aí, em maio, né, na média também, precisamos lembrar, o aplicativo, quando a gente vai nas médias, se a gente colocar ele no horizontal, a gente tem as médias mês a mês, mas essas médias compõem o mês inteiro, né? Não é a média de um último dia, dos 3 últimos dias, é uma média do mês inteiro. Então, o mês inteiro de maio, de abril de 23, 276,63. E aí, quando a gente entra dentro da safra, né, do boi, maio de 23, a média já é 241,08. Isso implica para nós, no ano passado, um recuo de 12,65%. Se a gente trazer, é óbvio que um ano não é, está longe de ser um ano parecido com o outro, nunca é, mas se a gente trazer esse mesmo recuo para maio desse ano, abril desse ano nós fechamos a 231,51, se a gente colocar ao redor de 12%, aí nós vamos para 203. Então, não acho que a gente vá sofrer tanto assim, não acho que vai ser um ano com tanta queda igual aconteceu em 2023, apesar de eu não duvidar, eu simplesmente não acredito, mas acho sim que a gente vai passar por uma safra robusta de oferta, a gente volta a ter oferta de vaca, a gente tem bastante carcaça para vir o mercado. Para mim, na minha percepção do que a gente fala, o ponto bom ali do aplicativo AgroBrasil é que a gente tem são milhares de usuários, né? A gente hoje é bem mais de 100 mil usuários ali dentro do aplicativo, e muitos desses usuários têm contatos dentro do escritório via WhatsApp. A gente acaba criando uma clientela, assim, criando um vínculo com esse pessoal, com quem acessa ali o aplicativo, para tirar dúvida, ou mesmo para conversar sobre mercado via WhatsApp lá do próprio aplicativo. Então, a gente nota que existe um movimento muito grande de tentativa de venda de boi, de agora de 0 até 150 dias para frente, que a princípio vai mostrar uma boa oferta vindo do estado de São Paulo e do estado de Goiás. Então, a gente está nessa linha de que os principais estados a virem a ofertar boi de agora até 150 dias, até 100 dias mais ou menos, vão ser o estado de São Paulo, com o boi já de confinamento e pouco boi de pasto, e aí entra também no boi de Goiás, o goiano ofertando o boi de pasto e também um boi robusto, já com bastante volume, já no primeiro giro lá do confinamento. Então, ficar um pouco mais atento no estado de Goiás
e São Paulo, depois aí talvez o MT, mas são estados que devem ofertar bastante boi de agora até 100 dias, até 120 dias aí, que deve ajudar a compor essa pressão aí da safra que deve acontecer. Mas assim, não duvido que aconteça um recuo parecido que aconteceu ano passado, eu simplesmente não acredito. Acho que se a gente tiver muito recuo aí, usando São Paulo como base, talvez o boi encoste a 225 na média, 224, muito parecido com o vale que ele já alcançou em 2024, aí, há uns dias para trás. Tá. Ô, Caio, você mandou pra gente um gráfico onde mostra o abate, né? O crescimento do abate aí, Uhum. principalmente quando a gente computa os primeiros 4 meses do ano, né? Queria que você Certo. explicasse esse gráfico pra gente e, a partir das informações, entender o que a gente ainda pode ter de oferta ou como pode ser o abate daqui para frente. Eu te pergunto isso porque a gente tem uma teoria de que houve uma antecipação dessa oferta lá no final do ano, começo desse ano, quando a gente tinha aquela condição mais seca, sem condição de pasto, então o pessoal preferiu antecipar os animais e já colocar no mercado, o que justificaria um aumento de abate nesses primeiros meses do ano. Você acredita nessa teoria, Caio? Isso diminuiria a oferta agora nesse período de safra, né? Você acredita nessa teoria? Alexandre, eu acredito. Até foi uma teoria até que eu também levantei aqui Sim, naquela verdade. época, né? E acredito, assim, eu só acho assim, a safra é safra, né? A safra acontece, entra ano e sai ano. O Brasil é um grande produtor de animal de pasto, né? Terminação de carcaça a pasto. E quando o pasto começa a secar, a safra aponta, não é à toa que existe essa sazonalidade, né? E eu acho que isso deve acontecer. Por isso que eu volto a falar. Talvez eu não acredite, não duvido, mas não acredito, talvez, num recuo tão robusto igual aconteceu ano passado, a ponto da gente perder 12%, tacar o boi a R$ 200 de novo, né? Que seria o mesmo recuo que aconteceu ano passado, em termos de porcentagem. Mas eu acredito que nós vamos provavelmente encostar perto do vale do que nós já tivemos dentro de 2024. A gente já chegou a ter cotações médias, registros médios dentro do aplicativo, se eu não me engano, do AgroBrasil, de 227, 226, e eu acho que a qualquer momento nós vamos voltar a ter esse tipo de cotação, esse tipo de média, ou seja, vamos encostar de novo no vale. Provavelmente podemos fazer um novo vale, mas muito próximo desse vale que aconteceu já de 2024. Então, bate de encontro com essa teoria que você está falando, que talvez a safra ela tenha sido um pouco mais alongada, né, por conta dessa falta de chuva entre janeiro e fevereiro. Pode ser que isso aí diminua um pouco da oferta, mas não vai terminar a oferta, né, da safra. Então a safra vai vir. Isso aí eu não tenho receio nenhum em dizer. Só a gente não sabe qual é o tamanho dela e volta a falar que eu estou nessa teoria, que eu acho que ela foi um pouco diluída. A gente teve uma falsa, né, esperança, uma falsa expectativa que a safra já teria vindo e já teria passado, que foi justamente abril, que nós entramos, abril não, março. Nós tivemos um março de boas chuvas, de boa distribuição de chuva, né? E isso aí deu um alento nas pastagens, e dá um alento para quem faz o boi de capim, porque o cara ele consegue ver o capim brotar, ele consegue ver o capim se regenerando nos ciclos das pastagens, então ele consegue é um ambiente mais tranquilo para ele olhar o gado dele pastando ali em cima e na macega. Então, isso aí ajudou também o ambiente também para a gente talvez confundir que a safra já tinha acabado. Mas agora, os dias menores, né, o fotoperiodismo diminuindo dia após dia, você vê, a gente já acorda hoje, já tá bem escuro, então, 6 horas da noite já está escuro também. Então, isso aí facilita. O capim agora começa realmente a entrar em dormência, né? Nós temos a chuva, provavelmente vai vir a chuva de maio, que é a chuva que os antigos chamavam, que é a chuva da semente, né? Então, vai acabando essa situação confortável do pecuarista reter o seu animal ali em cima da pastagem. Então, assim que isso vai acabando, a oferta provavelmente vai começar a aumentar. Então, assim, essa teoria, eu acho que ela funciona para esse ano, a teoria da safra ter se estendido um pouco mais, começar um pouco mais cedo, mas ela ainda vai vir. Muita gente fala que a oferta de vaca antecipou e agora não vem.
eu discordo, eu acho que a oferta de vaca ainda vai apontar bastante, principalmente nos estados que são os estados de recria, de cria, né? Então, a gente está falando aqui Pará, a gente está falando Tocantins, MT, até mesmo MS, que eu citei, que veio que vem com uma oferta um pouco mais controlada, a gente deve notar de novo essa vaca pintando no mercado de novo, a partir do momento que o capim vai secando, vai ficando amarelo. É, e a gente está com esse gráfico na tela, Caio, que é desde 2024, portanto é uma análise aí de 2004, desculpa. Portanto é uma análise aí de 20 anos. E nos primeiros 4 meses do ano a gente nunca teve tanto volume abatido. É essa análise que a gente tem que fazer? É isso mesmo? É isso aí, a gente está em abates recordes, né? O último abate próximo do que nós tivemos foi em 2007. 2007. E 2007 a gente tinha muito mais frigoríficos abertos, né? Em 2008 foi aquela leva do subprime, muita gente quebrou, bastante frigorífico fechou. Hoje a gente tem uma quantidade de parque industrial de frigorífico bem menor, então quer dizer, é um abate maior, é uma oferta maior para indústrias mais modernas, sim, mais capitalizadas, ok, mas são menos indústrias abatendo no Brasil se a gente comparar em 2007, que foi aquela outra leva de muito abate. E acho que quando o ano começa assim, né, a gente veio alertando os usuários ali do aplicativo que a gente vinha com uma oferta estranha já, né? O aplicativo já vinha coletando muito mais animais sendo abatidos que são terminados a passo ou a semi-confinamento já em novembro e dezembro. A gente vinha alertando que isso aí já era sinal de carcaça, ainda estava o pico talvez da virada de ciclo, né? Quando o pessoal começa a bater enlouquecidamente tudo, né? Porque as carcaças ficam pesadas para tudo quanto é lado, não é só vaca, não é só boi, não é só boi magro, não é só garrote. Então, tudo vem apertando no ciclo, né? Então, acho que quando a gente começa nessa vertente, é difícil a gente ter uma reviravolta, né? A gente já começou a batendo muito, está batendo recorde, nós estamos já no recorde se comparar esses 4 primeiros meses, né? Acima até de 2007, que foi aquele recorde de abate. Então, você acha que dificilmente essa chave vira ao longo de 2024. Eu digo, vira assim, a gente veio abatendo muito, então agora acabou porque abateu muito, então não vai bater muito. Eu acho que é meio que uma corrente, né? Meio uma bola de neve que vai empurrando, né? A gente já está no meio desse furacão, é difícil sair, né? É. Leva Ô, mais tempo para se sair, né? muito bem. Ok, a gente tem outros dois gráficos que você mandou, vou pedir até para Patrícia colocar no ar aqui para gente. Do mês de abril de 2023. O que Uhum. que você está mostrando aqui, Caio? Não, isso aí, então, a gente falou um pouco até já no começo da entrevista, isso aí é a média do aplicativo, das coletas que aconteceram no aplicativo do Brasil para o estado de São Paulo, boi gordo, é uma média e não alguns dias ou o último dia, mas é a média da cotação ao longo de abril de 2023. Nós encerramos 276,63, a né? 276,63, né? E aí a gente marca isso, na verdade é uma linha do tempo, uma teoria, na teoria, né, que a gente está entrando dentro da safra. Então, final das águas para o pico da safra, que seria a próxima cotação, que é o mês de maio, né? Ah, tá. Aqui você trouxe, na verdade, o que o mercado já registrou aqui pra gente, o que a gente já comentou. Vamos lá para o maio, Patrícia, muda a tela aí pra gente, só pra gente ter aí como comparação. 241,08. Enfim, Isso, essa perda aí dos 12% que você já citou então, né, Caio? exatamente, dos 12,65, que eu não duvido que vai acontecer nesse ano. Eu simplesmente não estou acreditando, não acho que a gente tem, justamente por causa dessa teoria que você falou, que muitos acreditam, na teoria que a safra pode ter sido um pouco mais estendida, né? Pode ter começado um pouco antes, por conta do volume de abate. Eu também estou um pouco nessa teoria aí, só acredito que ela vai se perdurar, né? A gente ainda vai pressionado ao longo de maio e junho, provavelmente, com cotações baixas. Não dá para esperar a estabilidade de preços nessa altura do campeonato, né? Muito menos alta, né? Ainda mais levando em consideração esse volume de abate, né? Ô Caio, mas e a demanda, hein? O que que você está vendo da demanda aí? A China comprando bastante do Brasil e a gente, de acordo com o CSEX aí, a gente encerrou abril com volume recorde exportado, né?
não é suficiente para segurar preço, por enquanto. O Alexandre, eu acho que é. Eu acho que é. O preço do boi poderia estar bem pior se não fosse essa exportação robusta. Né? Eu acho que é super válido, é suficiente. O Brasil tem feito papel de casa, as indústrias têm aberto cada vez mais, localidade, né? O share dela de exportação está cada vez melhor, né? Isso aí ajuda muito na composição do preço. A China aprendeu a lidar com o mercado do Brasil, infelizmente, mais cedo ou mais tarde ela ia aprender a lidar, então ela acompanha muito o mercado interno, então coincidentemente ou não, hoje o que a gente exporta é muito parecido em termos de preço com o mercado interno. É óbvio que é um volume exponencial, super robusto e tem ajudado na composição de preço. Isso aí vai muito bem, né? Acho que essa é a parte boa. Necessidade da China não é a mesma necessidade, a gente está batendo nessa tecla, é até cansativo, né, falar, mas assim, ela não tem a necessidade que ela tinha na época que ela teve a crise do porco lá, né? Então, o porco lá está muito barato, porco lá não sobe, está no vale das cotações, então quer dizer, a disponibilidade de carne lá para porco, que é a principal, ela é abundante e é barata. Então, assim, a gente pensar num horizonte que a carne do boi lá pode subir, eu acho também pouco provável. O Brasil tem feito o papel de casa em abrir novos mercados, os Estados Unidos é um ótimo mercado, então, assim, eu acho que isso tudo tem ajudado a não afundar ainda mais a cotação do boi em cima, em cima de um quadro de muita oferta, né, de recorde de abate. Então, o recorde de abate está muito ligado também ao recorde de exportação, que tem conseguido comer ou dar fim nesse excesso de rebanho que a gente tem aqui, né? Muito bem. Ok, temos participações aqui. Reinaldo Gomes está participando com a gente lá de Buritis, em Rondônia. Obrigado, Reinaldo, pela participação. Ele está dizendo que lá em Rondônia o boi gordo está sendo negociado a R$ 180 por arroba e a vaca gorda a 165. E JBS pagando aí para 35 dias. Lá em Tocantins, o pessoal da APPN está dizendo que o boi voltando aí para os R$ 225 e eles querem saber se, na sua opinião, vai ter uma elevação no abate de fêmeas. Você disse que sim, né? Podemos ver uma nova rodada de aumento de abate de fêmeas nessa reta aí final de safra, né? Eu acho, sim, acho que são duas perguntas que ele faz aí, né? Se o boi voltar a 220 em Tocantins, se a gente continua tendo bastante abate fêmea, não sei, não entendi. Não, boi voltando a 225. Ele está afirmando que o boi tá perdendo lá, tá recuando, né? E ele queria saber se a elevação de abate de fêmeas é plausível, se isso pode voltar a acontecer, devido Sim, ao eu acho que desestímulo sim. da cria. Eu acho que nós vamos ter bastante abate fêmea de agora para frente. E eu acho que nós vamos ter. Permanece, né? Eu acho que o toque está acontecendo, a seca está chegando, né? A gente deve entrar aí com abate de fêmea de novo, dando bastante a cara entre maio e junho. Eu acho que assim, muita gente, a gente vai em alguns encontros aí, né? Tive recentemente aqui no encontro da Scott. E muita gente batendo na tecla sobre a virada do ciclo, né? A virada do ciclo pecuário, quando que vai acontecer a virada do ciclo pecuário? O ciclo pecuário tá chegando, é agora que vem a alta, é agora que é a nossa vez. Eu acho que a gente precisa ponderar um pouco, o efeito do ciclo pecuário na alta do preço, né? Ou na qualidade da alta do preço, ou na quantidade da alta do preço, na formação de preço da arroba. A gente tem uma memória muito curta, e a memória nossa que fica foi dessa alta exponencial do boi de 180 para 360 que aconteceu. Existiu uma virada de ciclo nesse período, mas se eu for colocar numa cesta sobre os motivos que levaram a essa alta de preço tão exponencial, eu colocaria entre 15 e 20% de peso só na virada do ciclo. Volto a falar, o principal efeito nesse drive de alta que aconteceu, que está também ligado naquele período de virada de ciclo, para mim foi China, foi a falta de proteína lá,
que está sendo ou já foi compensada com a produção de porco lá. Então, assim, pode ser que aconteça uma virada de ciclo agora, pode ser que comece amanhã, pode ser que ela comece em 2025, 2026, tudo bem. Mas, assim, pensar naquela exponenciabilidade de preço, eu acho que a gente precisa começar a colocar um pouco o pé no chão. Então, acho que por esse motivo, que tem muita gente acreditando nisso, a retenção de vaca ainda permanece um pouco, a oferta ainda deve perdurar mais um pouco e a retenção e a virada de um ciclo aí pode ser que não aconteça esse ano e nem o ano que vem. Pode ser que ela tome um corpo aí final do ano que vem, começo de 2026, né? Porque você fica com aquilo na cabeça daquela alta, né? Daquela explosão de preço que está muito ligado, ou foi muito comentado, ou é comentado agora, que foi muito em cima da virada de ciclo, e, ao meu ver, as análises, o que eu penso é que se teve um peso, essa virada de ciclo foi entre 15% e 20% em cima daquela alta. É. Ô, Caio, dizem que o termômetro para justificar essa virada de ciclo começa a ser medido com a mudança na precificação dos bezerros. Mas ainda Bom, existe muita diferença aí, né, de preços de bezerros de acordo com algumas praças. Mas a gente já vê alguma valorização acontecendo dependendo da região. Por exemplo, o pessoal lá da PPN no Tocantins está dizendo que na região sul do Tocantins, bezerro a R$ 9,00 o quilo e bezerra a 6,7 o quilo. Isso negócio de 15 dias atrás. De lá para cá deu uma esfriada. E quem mais que trouxe aqui? O Reinaldo, lá de Rondônia, disse que bezerro branco lá, R$ 1.500, deve ser o Nelore, né? E bezerra é. 1.050. Bezerro de 1.500 para Rondônia é um bom preço, Caio? Eu acho que é média, né? Preço médio, né? Mais Mas ou menos assim, o preço tá da. melhorando esse preço? Tá aumentando? Olha, Alexander, a alta que aconteceu no boi agora, esses tempos para trás, aí, coisa de 10, 15, 20 dias para trás, e foi justamente pós-chuva de março, ela refletiu no bezerro. Então, nós tivemos ganhos, bons ganhos, em média, entre 150 até R$ 250 por cabeça no bezerro, e aí você aumenta um pouco, diminui um pouco, dependendo da categoria. Mas nós tivemos essa alta acontecendo dentro da reposição, mas essa alta está um pouco mais ligada ao chuva, ao clima, aquela melhora, e não necessariamente já um início já da virada do ciclo, não. Isso aí eu discordo. Houve a alta, concordo com todo mundo, concordo que a alta ela vem primeiro na categoria de base, ela vem primeiro na reposição, quando começa essa virada do ciclo, também concordo. Concordo, realmente nós tivemos ganhos, bons ganhos nos bezerros, né? Nessa categoria de bezerro, entre 150 até R$ 250 por cabeça, tanto para macho quanto para fêmea, então aí você vai um pouco mais de estados, né? Mas eu acho que ainda não tem muito a ver com a virada de ciclo. Acho até, inclusive, que como em toda curva de preço, tanto para cima quanto para baixo, ela geralmente ela faz um vale, ela sai do vale para fazer um período de acomodação. Talvez a gente tenha saído do vale das cotações aí do bezerro, mas eu não, assim, eu não acho que o bezerro começa a sair enlouquecidamente ganhando preço, não. Justamente É, porque o preço do boi ele já deu essa gelada, a gente encontra um pouco mais de oferta. Então a pessoa que está lá fazendo a ponta da reposição, as grandes fazendas, né, os grandes pecuaristas que fazem reposição, a gente fala, não, alto lá, eu não estou conseguindo vender meu boi naquele preço, sai da compra, não aceita fazer a reposição nesse preço. Então, acho que, de modo geral, quem está me escutando aí, quem está no dia a dia da pecuária, acho que está bem, acho que concorda por esse lado aí também. A é, gente teve realmente esse ganho, mas agora deu uma boa de uma esfriada. tanto que essa teoria está confirmada aqui pelo pessoal lá do Tocantins, do sul do Tocantins, que esse Né? preço que eles relataram aconteceu há 15 dias atrás. De lá para cá deu uma esfriada aí no mercado de bezerros. Enfim, esperar para ver como é que vai se comportar e principalmente se esse mercado vai se aquecer ou não.
Só para a gente finalizar, Caio, enfim, entender um pouquinho mais do que pode ser o segundo semestre, qual que é a sua expectativa? Você não acredita nessa virada de ciclo, então, já acontecendo em 2024? Ou pelo menos não com a intensidade de uma virada de ciclo? Não acredito, Alexandre. Acredito que a gente vai nesses abates robustos, que vem em cima de uma oferta robusta, que vem em cima de categorias que estão sendo descartadas, seja ela macho ou fêmea. Eu acho que isso aí deve se permanecer ao longo de 2024. Sazonalidades de preços deve acontecer, o segundo semestre geralmente, historicamente, é, são horizontes de melhores, né, de preços melhores. Eu acho que isso aí deve acontecer. A melhora do preço para setembro, outubro e novembro, ela está muito correlacionada à reposição, ao preço de milho, à situação de pasto, à quantidade de seca. Então, isso aí é uma coisa que a gente ainda tem que ir medindo, né? Ainda afinando os pontos, né? Porque tudo que se mexe hoje dá resultado no futuro. Então, a gente falar do futuro sem saber como vai acabar o dia de hoje fica muito confuso, mas eu acredito em preços melhores, sim, no segundo semestre, se comparados ao primeiro semestre, mas nada de estrondoso, assim, nada que nos leve, né, nem perto dos melhores sonhos aí. Mas eu acredito num boi, né, talvez ao redor de 240, talvez cheirando em um 250 em alguma janela de preço, sim. Boa, Caio. Muito bom. Meu amigo, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de compartilhar com a gente todo o seu conhecimento, toda a sua base aí de apuração, principalmente a partir das informações que vêm do aplicativo Agro Brasil. Volte sempre, Caio. Obrigado a todos, Alexandre. A gente fica aqui disponível para todos. Fica meu pedido para todo mundo aí que está escutando aí acessar e compartilhar as informações ali dentro do aplicativo Agro Brasil, que eu acho que a informação é um direito de todos. Eu acho que todo mundo ganha com um ambiente bem informado ali, né, para as tomadas de decisões. Acho que ali facilita a vida de todo mundo. Um abraço para todo mundo aí. Valeu, Caio. Tá aí, Caio Junqueira, Cross Investimentos aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi gordo, fazendo uma análise bastante consciente, consistente do que pode acontecer com o mercado. Próximos 40, 60 dias aí, podemos ver assim a ação da safra, né, a oferta de animais aumentando e pressão nos preços. Mas o Caio fez uma comparação bem interessante aqui para a gente. Será que a gente vai ter o mesmo comportamento do ano passado, quando a gente viu uma queda do preço médio de abril em relação ao preço médio de maio de 12%? Se isso acontecer, se isso se repetir, a gente está falando de um boi que pode encerrar aí o mês de maio na casa ou bem próximo ali dos R$ 200. O Caio acredita que isso não deve acontecer não, principalmente por conta de uma antecipação dessa oferta lá no final do ano passado, começo desse ano, onde aquela condição de pastagens de falta de pasto, né, de condição mais seca de clima, fez com que os pecuaristas optassem por fazer e produzir aqueles animais para antecipar essa entrega e, portanto, a gente teria uma redução de oferta nesse momento. Mas a queda está prevista sim, o Caio acredita num vale aí de R$ 224, R$ 225 em relação aos preços que estão sendo praticados hoje. Vamos esperar para ver o que pode acontecer com o mercado daqui para frente. Ficar de olho aí nessas possibilidades e tendências. De olho no que está acontecendo no mercado futuro, a gente tem a seguinte colocação. Vamos ver lá na B3. Nesse momento, o mercado segue pressionado. O maio, 226,20, queda de 0,26%. O junho, 227,75, queda de 0,11%. Julho, R$ 231,00, por enquanto sem modificação. E o agosto, R$ 231,80, queda de 0,28%. Indicador CPEA, R$ 233,05, teve uma queda pequenininha ontem de 0,04%, praticamente estável. Muito bem, são as informações do mercado do boi gordo.
A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente porque tem mais informações sendo produzidas pela nossa equipe, notícias agrícolas e informação agro-relevante e conectada.